Então, na prática, como que a gente pode fazer aqueles 3 exames de consciência, né, propostos pela tradição da igreja ao longo do dia? Bom, a gente viu que para a gente fazer um bom exame, a gente precisa levar em consideração 3 elementos: suportar pacientemente as contrariedades, evitar aquilo que não santifica e fazer aquilo que santifica, né? Então, a gente não podia falar na prática já, antes de entender bem o que significa cada uma dessas coisas, o que exatamente está aí dentro de suportar pacientemente as contrariedades, por quê, como que isso se dá, né, para não gerar dúvida. Evitar aquilo que não santifica, o que está dentro disso aí, o que não está, né, os detalhes pormenores disso aí. Depois, fazer o que santifica, em que isso consiste, quais são as coisas que a gente pode fazer propostas pela igreja, né? Então a gente precisou em outros vídeos, e a gente vai continuar fazendo isso também, destrinchar um pouco esses elementos. E dentro, por exemplo, de evitar o que não santifica, está não só algumas coisas lícitas, mas que são inúteis para a nossa santificação, naquele contexto se tornam distrações, como também pecados, né? Então a gente precisou destrinchar um pouco, né, sem pretensão de esgotar, mas os 10 mandamentos, que vão ser muito úteis para a gente retomar na hora de fazer esse exame. Mas aí, uma vez então que a gente tem uma ideia geral de tudo isso, agora a gente pode pensar na prática, e na prática se torna muito simples, né? Uma vez que a gente já tem essa bagagem. Na prática, como é que a gente faz? Bom, a gente acorda, primeiro exame da manhã, a gente faz um propósito. Então, a gente se propõe a quê? Bom, Senhor, hoje, faz em forma de uma oração, né? Senhor, hoje eu me proponho a, ao longo do meu dia, suportar pacientemente todas as contrariedades, né, que vós enviardes ou permitirdes para mim, evitar, e fazer disso sacrifício de amor a vós, né? Depois evitar tudo aquilo que não santifica, né, no meu dia, ou seja, viver um dia de fato em que em tudo que eu faça por amor a vós, né, para vossa maior glória, e também fazer tudo aquilo que santifica, que a igreja propõe, né, dentro das condições possíveis, né? Então, orações, uma leitura espiritual todo dia, uma coisa muito boa de se fazer, né? Os próprios 3 exames ao longo do dia, né? E algumas meditações, alguns exercícios espirituais, né? Penitências, jejuns, dependendo do dia e da maneira como você se organizou para fazer. Então, é isso que você vai se propor, né? Falando com Deus e pedindo no final a graça, né? Porque sem a graça divina a gente não consegue nada, né? Sem mim nada podeis fazer, disse Nosso Senhor. Então pedindo a graça para que a gente consiga realizar de fato essa aventura aí ao longo do nosso dia, né? E aí então você faz isso na forma desse propósito. Aí depois então, mais ou menos na metade do dia, na hora do almoço, em algum momento assim, o que você vai fazer? Você vai examinar se você cumpriu todas essas coisas ao longo do seu dia. E aí, na hora de você examinar, você vai falar, bom, Senhor, examinando o meu dia, eu percebi que eu não cumpri tal coisa, né, eu vacilei quanto a isso, aquilo, pequei tais pecados, né, não suportei pacientemente aquela contrariedade específica lá, né, eu fiquei muito agoniado, né, eu tive um amor próprio ali muito grande, de modo que aquela contrariedade, aquilo feriu a minha vontade, eu queria outra coisa, fui como uma criança teimosa que não aceitei bem aquilo ali, né, não ofereci sacrifício de amor a vós diante daquela situação, né, depois não evitei tal coisa, foi inútil, ou cometi tal pecado, enfim, me distraí com uma besteira que nada me edificou, quando eu podia estar elevando o coração a vós, né, a gente vai fazendo essa coisa. E, faltei com tal oração, né, quando é justificadamente, conversa com Deus. Quando é injustificadamente, pede perdão a Deus, né? Então você faz isso, pede perdão a Deus. Lembrando, pessoal, que se teve pecado mortal aí no meio, pede perdão a Deus, mas aí tem que buscar então uma confissão sacramental, né? Aí, então, fez esse exame, né, da metade do dia, pede perdão a Deus e renova esse propósito. Bom, Senhor, mas agora eu tenho o resto do dia para agora sim, contando com a vossa graça, né, renovar o meu propósito de suportar pacientemente as contrariedades. Agora eu vou evitar mesmo que não santifica, com mais vontade, com mais generosidade daqui até o fim do dia, né? E fazer o que santifica até o fim do dia com mais generosidade. E aí você faz isso. Aqui, pessoal, um detalhe. É muito simples, vocês viram que é curto. Você pronto, já fez 2 exames de consciência aqui nesse tempo.
Agora, o segredo é, talvez, para ampliar essa consciência dos pecados e tudo mais, para você fazer esse exame para trás, nesse segundo exame que você revê e depois se propõe, e é legal você examinar a partir daquela lista dos 10 mandamentos mais comentado que a gente fez. Só que o que acontece? É bom ir voltando lá para ir tendo mais consciência mais afinada, mais detalhada dos pecados. Agora, vai chegar uma hora que você já tem aquilo na cabeça e na hora que você peca, na mesma hora você já lembra daquela lista, fala, ai Senhor, pequei esse pecado. Às vezes você para na metade. Ou às vezes você lembra exatamente, imediatamente depois, já pede perdão a Deus na mesma hora. E na hora de você se examinar, já está prontinho na sua cabeça, a memória está fresca. Ah, eu pequei aquilo, aquela hora que eu pedi perdão também já, aquilo. Então, Senhor, foi isso aí, perdão por todas as coisas, mas agora, até o fim do dia, renovo o meu propósito de não mais cometer determinados pecados, suportar pacientemente. Então, é assim que aquela lista vai ajudar. Né? Não é você ficar lendo ela em todos os exames de consciência, mas é de vez em quando retomá-la para você criar essa consciência. Uma vez que isso tudo está na sua cabeça tranquilo, aí você vai fazer assim, rapidinho esses exames, né? E o terceiro, antes de dormir, é a mesma coisa, só que você não vai fazer o propósito, vai fazer a revisão agora do seu dia inteiro. Pede perdão a Deus, né? Pede a graça de não mais tornar a pecar esses pecados, de vencê-los, e vai dormir em paz. Né? E aí no outro dia recomeça esse combate.